O meu nome é Ricardo Diniz, eu tenho 57 anos, sou administrador de empresas e antes de eu chegar na igreja eu passava por diversos problemas, né? Começando da infância, eu praticamente vivi sem pai. Longe da presença paterna, a gente começa com aquelas revoltas de adolescente normais, né? De querer ter uma coisa e não poder. E essas revoltas, elas acabam aflorando, né? A gente começa a crescer, começa a querer descobrir o mundo e o mundo nos abraça. Já na adolescência a gente começa a sair, conhecer pessoas, conhecer mulheres, conhecer amigos, e comigo eu acabei enveredando para as drogas. E isso aí começou a desencadear uma série de problemas, né? Eu usei bastante maconha, comecei com a maconha, né? Aliás, eu comecei com a bebida, né? Bebida alcoólica. Gostava de beber em festas, até que me apresentaram a maconha. Eu passei a gostar da maconha muito, mas num determinado momento a maconha já não satisfazia, aí eu passei a usar cocaína e usava muito também nas festas, nas noitadas, gostava. E isso não é barato, né? Noitadas, festas, viagens. Eu comecei a contrair um monte de dívidas de cartão de crédito, dívidas bancárias e o pior, dívidas com o traficante. Nesse momento em que a dívida já estava num limite impagável, a sugestão foi dar um golpe na empresa onde eu trabalhava para poder levantar o dinheiro e pagar quem eu estava devendo, que já começa a pressão, né? O golpe não deu certo, eu não consegui o dinheiro, eu fui demitido porque descobriram, eu fui parar na polícia. Esse golpe ficou conhecido na cidade onde eu moro, né? E o meu nome acabou saindo em jornais de grande circulação, envolvido com quadrilha de estelionato que atuava no Porto de Santos. Essa história se propagou e eu não tinha mais perspectiva de alcançar mais nada. Detalhe, quando tudo isso aconteceu, eu já era casado, né? Tinha 2 anos de casado e a minha filha era um bebê. E quando você se vê numa situação dessa e sem saída, né? Essa é a palavra, sem saída. Você olha para cá, não tem saída. Olha para lá, sem saída. Você procura, não tem. Aí procura os amigos para ver se alguém te ajuda, não tem amigos. Na verdade, você não tem ninguém nessa hora. Por que tu não se mata? Você vai dizer o que em casa? Não é melhor você sumir? E isso realmente passou pela cabeça. Mas eu lembrei da minha mãe, que já era membro da igreja, né? E sempre me chamou, me convidou, né? Ela via que eu não estava indo para os caminhos muito bons, né? Ela me chamava sempre para ir na igreja, mas eu nunca quis saber, né? Mas nesse momento, quando a gente não tem mais saída, ela me fez um convite e aí eu aceitei. Peguei nessa concentração, me lembro como se fosse hoje. E aí, quando começou a reunião no ginásio, quem entra para fazer a reunião? Bispo Edir Macedo. Alguém que eu não gostava, alguém que eu xingava, alguém que eu achava que era charlatão. E quando ele entrou para fazer a reunião, eu olhei para minha mãe e fiz menção de levantar do ginásio e ir embora. Aí minha mãe, toda preocupada, falou, não, fica aí, espera. E aí o bispo começou a reunião, começou a oração, começou a pregar a palavra e a sensação que eu tive é que aquelas 20 mil pessoas que estavam ali à minha volta, a sensação que eu tive é que elas não estavam ali, de que só tinha eu no ginásio, porque ele falou comigo ali naquele momento, né? Aliás, ele não, Deus falou comigo ali naquele momento através dele. E daquele dia em diante, eu nunca mais saí da igreja. Aí comecei a caminhando, comecei a entender, comecei a entender a palavra, né, a praticar a fé, a praticar a palavra, mas a colheita ela é inevitável. Eu plantei durante muito tempo semente ruim. Tive que ir diversas vezes na delegacia prestar depoimento, mas Deus já estava trabalhando em tudo isso. Essa é que é a verdade. Logo que eu comecei na minha caminhada da fé, eu entendi que eu precisava morrer para o mundo, né? E o que é morrer para o mundo? É nascer de novo.
passa pelas águas, renuncia à vida velha, se arrepende do que fez, morre o velho Ricardo, nasce um outro Ricardo pronto para caminhar com Cristo. Eu deletei minha agenda do celular. Tinha ali muitos amigos, amigos de faculdade, amigos de trabalho, amigos de balada, amigos de doideira. Deletei tudo. Deletei as minhas amizades a ponto de não encontrar, não queria mais encontrar porque eu tinha que renunciar. Eu sabia que se essas amizades começassem a me ligar naquele momento, corria o risco de eu cair, de eu voltar à velha criatura. E eu não queria mais aquilo. E o pastor começou a ensinar da necessidade de a gente ter o Espírito Santo, né? Porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus dentro de nós, né? Nos direcionando, nos ensinando o que fazer naqueles momentos mais atribulados, por aqui, faz isso. E ali eu comecei a buscar. E numa dessas buscas, né, eu me lembro bem, eu falei, Senhor, é agora. Por quê? Eu só vou conseguir resistir se eu tiver o Senhor dentro de mim. O Senhor não prometeu? Então isso vai ter que se cumprir, e é agora. E nesse dia, nessa busca, na igreja sede de Santos, o Espírito Santo, eu tive esse encontro com o Espírito Santo. É uma alegria inconfundível, né? É a certeza quando Deus entra dentro de você e fala, meu filho, eu sou contigo, que é difícil narrar. Nada te para mais, porque o próprio Deus está dentro de você através do Consolador, que é o Espírito Santo. A colheita dessa vida com Deus começou a acontecer ao ponto da minha esposa começar a frequentar a igreja comigo e estar até hoje comigo na fé na igreja. É até difícil, embarga a voz, né, da gente falar, porque a gente nem merece, né? Ninguém merece, na verdade. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu estou casado já há 24 anos, a gente caminha junto, na mesma fé, esse tempo todo. É uma honra para mim, você não tem noção da honra que eu tenho. Eu sou surfista, há 40 anos que eu pratico esse esporte, e eu tenho o maior prazer, assim, de falar de Cristo, falar de Jesus, falar das coisas que eu vivi, das coisas que eu passei, e o que Deus tem feito na minha vida através da igreja. Eu não tenho mais aquele medo, aquele receio, eu não preciso mais de estar cercado de amizades para estar feliz. Não, me basta a presença de Deus. Não tenho mais dívida, não tenho mais aqueles complexos, né? Aquele medo, aquele receio de que não vai dar certo. Não, a minha vida é uma vida boa, né? Porque eu colho hoje frutos bons de sementes que eu comecei a plantar. Casamento abençoado, família feliz, trabalho que as coisas dão certo, sabe? A igreja me acolhe, é como se fosse uma família. Então o Espírito Santo é vida plena aqui, nesse mundo, e vida eterna quando tudo isso acabar.